Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Primeira vez que eu estou ministrando a palavra, pegando o microfone aqui embaixo nesse auditório. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, trazendo a mensagem do Senhor mais uma vez. Nós vamos dar continuidade à série de estudos, a carta de Paulo aos Filipenses, e hoje é a penúltima ministração. Nós vamos ler capítulo 4, versículos 2 a 9 da palavra de Deus. Hoje é a primeira vez também que o Isaac vai escutar o pai dele ministrando. Primeira de muitas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, Pai. Nós te louvamos por termos lido a tua palavra, Senhor. Pedimos agora que o Senhor ilumine, Senhor, as nossas mentes, abra o nosso coração, para que a tua palavra permaneça guardada em nós, Jesus, e não pecarmos contra ti, Pai. Fica conosco, é o que pedimos no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu lembro de quando eu fazia cursinho ainda, isso há uns 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, e tinha uma professora minha que explicava uma coisa que ficou guardado para mim. Ela disse que para nós sermos cidadãos, você não apenas tem direitos, mas você também tem deveres. E, por incrível que pareça, irmãos, um cidadão que não exerce os seus direitos políticos, ou seja, aquela pessoa que não tem o seu título de eleitor apto para votar, ela não é considerada uma cidadã. Olha que engraçado, né? Mas isso é a título de curiosidade, essa parte dos direitos políticos, é só para você ter conhecimento. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que ser cidadão não é apenas nós termos os nossos direitos. Muitas pessoas hoje querem exigir apenas os seus direitos, mas esquecem dos seus afazeres, esquecem dos seus deveres. E é engraçado e interessante que na palavra de Deus nós aprendemos que nós não temos apenas a cidadania terrena, a cidadania londrinense, a cidadania brasileira. Nós temos também uma cidadania divina. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 20, se o Ronde puder colocar para a gente, que foi a ministração anterior do pastor Márcio, o apóstolo Paulo confirma dizendo: pois a nossa pátria está onde? Está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E essa nossa segunda cidadania, ou seja, a cidadania do céu, nós recebemos ela a partir do momento que nós
recebemos também o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, da nossa alma. E a partir desse momento de recepção de Jesus como nosso Salvador, nós temos um novo nascimento. E nesse novo nascimento, nós nascemos para a nossa pátria celestial. Mas por que eu comecei dizendo que o cidadão, além de ter os seus direitos, tem os seus deveres? Porque na cidadania do céu, você teve os seus direitos recebidos, o seu direito recebido de ser perdoado, de ser salvo, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você também tem os deveres da pátria celestial. E muitas vezes nós nos esquecemos desses deveres da pátria celestial, irmãos. E esses mandamentos, você vai se lembrar comigo de que se resumem em apenas 2. Quais são, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as... Vamos lá, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as... E amarás o seu próximo como? A ti mesmo. Ou seja, a cidadania celestial se resume em nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo. Ou seja, tem relacionamento envolvido. Não é somente amar a mim mesmo, mas é amar também o meu próximo. Às vezes eu acho que estou amando a Deus, mas se eu não amo, se eu não respeito o meu próximo, eu não estou amando a Deus e não estou amando a mim mesmo consequentemente. E consequentemente também eu estou desrespeitando a cidadania do céu. Irmãos, viver sobre a ótica das duas pátrias não é uma tarefa fácil, porque você tem os deveres terrenos, mas você também tem os deveres celestiais. E uma vez que nós temos resquícios da queda do homem ainda dentro de nós, nós temos uma batalha constantemente dentro de nós. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. É uma batalha que eu não vou dizer que é infinita, porque ela vai ter um fim sim. Quando Jesus voltar, nós somos revestidos, um corpo de glória transformado. Essa batalha vai ter um fim, mas até lá, todos os dias, quando você se levanta, quando você vai dormir, quando você está na rua, quando você está no seu trabalho, você está travando essa batalha. Mas Paulo, irmãos, nesse texto que nós lemos, vai traçar aqui alguns ensinamentos para que nós possamos viver sobre a ótica e sob a responsabilidade da cidadania de quem vai morar no céu. Amém? Quantos querem morar no céu aqui? Glória, tem uns que não levantaram a mão, então eu vou entender que você não quer morar no céu. Mas em resumo, então, a vida cristã envolve nós exercermos essa cidadania dos céus em relação a Deus e em relação ao nosso próximo. E a primeira orientação que o apóstolo Paulo vai dar é que nós devemos imitar Cristo nos nossos relacionamentos. E vocês viram que o tema da mensagem é despidos da maldade e revestidos de santidade. Vocês vão ver que tem 3 coisas de que nós devemos nos despir, ou seja, que nós devemos nos livrar. Nós devemos tirar da nossa vida. Você vai ter que tirar nessa manhã se você não tirou, em nome de Jesus. E a primeira coisa com que nós devemos nos despir é das nossas desavenças, é das nossas brigas. Vamos ler de novo os versículos 2 e 3. Diz assim: peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor, repita comigo, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Evódia e Sintique, irmãos, eram líderes lá na igreja de Filipos. Mas reparem comigo, irmãos, que a discórdia entre elas começou a falar mais alto. A discórdia entre Evódia e entre Sintique falou mais alto do que o Evangelho. Eram líderes que trabalharam juntamente a Paulo na divulgação do Evangelho, mas que não aprenderam nada com o Evangelho que elas divulgavam.
Agora imaginem comigo, irmãos, o mensageiro, o apóstolo Paulo fala ali, e você, meu fiel companheiro de jugo, nós não sabemos quem é o mensageiro que levou a carta, porque Paulo escreveu provavelmente essa carta na cidade de Roma, e o mensageiro levou a carta até a cidade de Filipos. E qual que era o costume? O mensageiro chegava lá na cidade, e toda a igreja se reunia, como nós estamos reunidos aqui. E aí o mensageiro começa a ler a carta lá, capítulo 1, não existia capítulos ainda, isso é uma criação da Idade Média, mas o mensageiro começa a ler o texto, e aí chega lá na parte final da carta, e a Evódia e a Sinti que estavam lá, uma sentada aqui na ponta e a outra sentada lá atrás, porque as duas estavam brigadas. E aí o mensageiro lê o que o apóstolo Paulo falou para elas: peço a Evódia, peço a Sinti que você se reconcilie, tenha o mesmo modo de pensar no Senhor. Agora, irmãos, imagine você com a sua briga com o irmão da igreja, ter a sua briga registrada para o longo da história, porque é isso que aconteceu com Evódia e Sinti, elas estão registradas na carta de Filipenses até hoje. Agora imagina se eu e você tivéssemos o nome registrado aqui na Bíblia, e a nossa briga com os nossos irmãos, porque quem aqui não teve uma briga, levante a mão, né? Atire a primeira pedra. Quem aqui não teve uma discussão, não teve uma desavença? Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós devemos nos despir das nossas desavenças, porque isso não faz parte da cidadania do céu. Não tem nada mais incondizente do que nós dizemos que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nós não praticarmos esse amor dentro da nossa casa. Isso vai se resumir em uma palavrinha chamada hipocrisia. É o que muitos cristãos hoje vivem. As igrejas muitas vezes são manchadas porque as pessoas de fora olham e dizem bem assim: eu vou lá na igreja, mas olha aquela pessoa vai lá na igreja. Isso não é desculpa, essas pessoas terão o seu juízo. Mas nós devemos ser o reflexo do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós devemos ser lá fora, muito mais aqui dentro. Agora eu prego o Evangelho de Cristo dizendo sobre amor, dizendo sobre comunhão, dizendo sobre relacionamento, mas eu não vivo o relacionamento de Deus com os meus irmãos. Eu não vivo o relacionamento de Cristo. Irmãos, uma torre de cartas, você demora para construir. Pensa comigo. Não é fácil construir uma torre de cartas, mas com um sopro, você derruba a torre de cartas. Um relacionamento é da mesma forma. Você demora tempos para conquistar a confiança das pessoas, e parece, não sei você, mas eu tenho essa impressão de que nos dias de hoje, é muito mais difícil você conquistar a confiança das pessoas, principalmente na cidade grande. As pessoas têm um medo, uma desconfiança. O vizinho nem cumprimenta o outro, porque vai lá saber de onde veio essa pessoa, vai lá saber quais são as intenções dessa pessoa, é verdade ou não é? Quantos vizinhos de porta, de apartamento, que não conhece o outro vizinho, que não cumprimenta o outro vizinho? É difícil conquistar a confiança das pessoas nos dias de hoje, mas para derrubar a confiança, para derrubar uma amizade, Satanás está aí, está trabalhando nas mentes, está trabalhando nas ações, nas atitudes das pessoas, para fazer justamente isso, com que essas amizades de anos, de tempos. Quem aqui já teve uma amizade longa e alguma vez o seu amigo traiu a sua amizade, ou você mesmo traiu a amizade do seu amigo? Hoje Jesus Cristo te convida a reatar amizades. Vamos fazer um exercício prático aqui. Eu quero que vocês olhem 360 graus, dá uma olhada aí para trás, dá uma olhada para a igreja, olha nas pessoas que estão aí, por favor, vamos lá, todo mundo, vai, todo mundo, no Senhor, vou fazer igual o Paulo, vou pedir no Senhor. Se porventura os seus olhos correram aqui e você encontrou alguma pessoa que tem um fiozinho de desavença que você teve, tem alguma coisa que está ali, no Senhor, vou fazer de novo igual o Paulo, no Senhor,
Destrua essa desavença hoje em nome de Jesus. Reate relacionamentos. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Vamos viver o evangelho na prática. Vamos viver como cidadãos do céu. Tem um pastor que eu gosto muito, chamado Emílio Garofalo, ou Garofalo, diz assim: não existe nenhuma ofensa que você possa fazer contra seu irmão que seja maior do que a ofensa que você fez contra Deus. E por que isso? Porque nós somos pecadores, e Jesus, que não tinha pecado algum, o Filho de Deus, que era puro, que era imaculado, se fez pecado no nosso lugar, e se entregou na cruz do Calvário para morrer por nós, que não éramos merecedores. É por isso que nós vivemos e existimos pela graça de Deus, que o pastor Márcio tanto fala, que gosta tanto de falar. Ele enfatiza muito. Eu gosto das pregações do pastor Márcio. O pastor Márcio, de onde você não imagina que ele vai conseguir tirar uma coisa da cruz de Cristo, o pastor Márcio consegue lá e tirar. Mas é porque o evangelho de Jesus se resume a isso, irmãos. É tudo pela cruz de Cristo, é tudo pela graça do Senhor Jesus. Não existe nenhuma ofensa que eu faça contra o meu irmão que seja maior do que a ofensa que nós fizemos contra Deus. E tudo, irmãos, tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma experiência prática do que Jesus fez e do que o apóstolo Paulo mostrou lá no capítulo 2, que eu também ministrei aqui. Tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Coloca lá, ó. Tenham entre vocês o modo de pensar de Cristo Jesus. Pode passar. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Um Deus, que era superior aos seres humanos, se tornou como nós e se tornou reconhecido em figura humana, para morrer por nós, para se entregar por nós, que não merecíamos. Agora, irmãos, ao contrário da briga, o que Paulo ordena que o povo de Cristo faça? Ao contrário da desavença, ao contrário da confusão, o que Paulo fala para o povo fazer? Versículo 4 do capítulo 4. Paulo diz que é para o povo se alegrar. Coloca lá, Ronde, 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Só que a verdadeira alegria, irmãos, só pode ser experimentada em Jesus Cristo e nada mais no mundo. Tem uma frase que corre aí no mundo que as pessoas dizem assim, que o dinheiro não traz felicidade, mas que ele manda buscar. Pobres, coitadas pessoas que pensam isso. Pobres, coitadas pessoas que pensam que o dinheiro pode comprar a felicidade, que pode mandar buscar a felicidade. Tem milhares de pessoas que estão sofrendo de depressão, que se matam, que chegam no fundo do poço, na sombra do fundo do poço, e que têm rios de dinheiro, mas que não conseguem encontrar a felicidade. Essas pessoas não conseguem comprar ela. Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só existe em quem está em Cristo Jesus e vive sob o aspecto da cidadania do céu. Tem muitas pessoas que não têm nada, mas que têm Jesus e são felizes. Eu não estou falando que é para você viver uma vida miserável. Esse não é o ordenamento. O ordenamento é para viver alegre. É para se alegrar em Cristo Jesus. Porque se você não estiver em Cristo Jesus, você não vai conseguir se alegrar. E reparem vocês que Paulo não dá as circunstâncias para a pessoa se alegrar. Ele não fala, olha, se alegre em tal condição, se alegre em tal isso. Não, Paulo só dá a ordenança. Alegrem-se no Senhor. Somente isso, se alegre, irmãos. Se alegrem, vamos viver alegres, vamos acordar com alegria. Quantas pessoas acordam já enfesadas? Nossa, mais um dia, ter que trabalhar, mais um dia isso. Nossa, mas segunda-feira brava, hein?
Amanhã é o dia das pessoas falarem isso, né? Ô, segunda-feira brava. Que segunda-feira brava, irmão? Segunda-feira alegre, porque eu acordei com saúde, acordei com Jesus no meu coração, eu acordei com vida, a minha família está com saúde, eu tenho onde morar, eu tenho roupa para vestir, eu tenho Jesus na minha vida. Vamos se alegrar, povo de Deus. Vamos se alegrar porque Jesus vive, Jesus reina. Ontem eu passei em frente o terreno da igreja lá, eu não tinha reparado, não sei se aquela bandeira estava lá, porque eu cheguei à noite na festa, e aí tem lá, Jesus vive, Jesus reina. Glória a Deus, irmãos. Se Jesus é o rei da sua vida, deixa Ele ser o rei da sua vida. Se você quer que Jesus reine na sua vida, você tem que viver sob o aspecto dEle, do reino dEle, da cidadania do reino dEle, e não sobre o seu aspecto, sobre o seu ponto de vista. Porque tem pessoas que são assim, não, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente do meu jeito. Aí não dá certo, né? Aí é complicado, aí a pessoa sai, funda a igreja dele e vira outra seita daí, irmão, porque daí já está cheio de gente assim, né? Querendo viver sobre o seu aspecto. Mas enfim, versículo 5, vamos continuar. Eu queria que o Ronde colocasse na versão NVT, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Eu pedi para o Ronde colocar essa versão, porque ele dá um outro modo de vista para nós, porque na NAA ele fala assim, ó, e vocês sejam moderados. Mas o que é esse moderado? Não é o comer com moderação, o se vestir com moderação, não. Que as pessoas vejam que vocês são moderadas, que você não é aquela pessoa estourada, sabe aquela pessoa estourada que está no trânsito, a pessoa te corta, você já começa a brigar, começa a xingar, começa a falar um monte de coisa. Eu acho que não tem gente aqui assim, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Sejam amáveis, que as pessoas olhem para você e sintam graça em viver com você e ficar do seu lado, porque tem gente que você não suporta ficar do lado, irmãos, pelo amor de Deus. Tem pessoa que é chata. Que nós não sejamos assim, sejamos pessoas amáveis, sejamos como Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. As pessoas gostavam de estar do lado de Jesus, por quê? Porque Jesus era uma pessoa amável, Jesus era uma pessoa dócil, Jesus era uma pessoa alegre. Eu tenho essa imagem de que Jesus era uma pessoa alegre. Eu não consigo imaginar Jesus como uma pessoa carrancuda, como uma pessoa fechada, como uma pessoa triste. Não, Jesus é o dono da alegria. Como que Jesus vai ser triste? Eu acredito que Jesus brincava com os seus discípulos, conversava com eles, que Jesus até fazia brincadeiras, piadas. Nós temos que ter essa mente de que Jesus era uma pessoa amável e que nós devemos ser também pessoas amáveis. Então a primeira coisa com que nós devemos nos despir, irmãos, é do quê? Jesus, misericórdia, das nossas desavenças. O Rodrigo está anotando ali, ele sempre anota. Glória a Deus por você, Rodrigo. Segunda coisa com que o apóstolo Paulo nos ensina, com que nós devemos nos despir. Isso aqui, irmãos, vai doer lá na alma de no mínimo 50% da igreja aqui. Nós devemos nos despir das nossas preocupações ou das nossas ansiedades. Versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados, ou na versão RA diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Ele está falando para ser ansioso com alguma coisa? Alguma coisa? Com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Irmãos, transtorno de ansiedade é o mal do século. Eu não sou psicólogo, os psicólogos estão aqui e podem ajudar muito mais, mas eu vi uma pesquisa, e eu fui pesquisar, aí isso aqui eu peguei da pastora Mônica. A pastora Mônica é dessa área, que gosta de pesquisa e tudo mais. E segundo a OMS, 26,8% dos brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade. E é o país com maior número
de pessoas ansiosas. Pasmem os senhores. Ansiedade foi eleita a palavra do ano 2024 em uma pesquisa feita com brasileiros. Essa pesquisa foi perguntando para as pessoas: qual palavra do ano você acha que deveria ser? O que você acha que define o ano de 2024? E a palavra mais dita foi ansiedade. Abuso nas redes sociais, medo de ficar sem dinheiro, polarização política, eu defendo X ferrenhamente, não, eu defendo Y. A pessoa preocupada com os conflitos do mundo, outros preocupados com o apocalipse, tem gente já fazendo bunkers, preocupados com o fim do mundo, achando que construir um bunker ele vai conseguir se safar, se livrar. A ansiedade toma conta do coração das pessoas. E sabe o que é engraçado, irmãos? Que eu fico pensando que o mundo que cada vez mais oferece coisas rápidas e práticas parece roubar a paz e a saúde das pessoas cada vez mais. Você nunca conseguiu comer tão rápido quanto ir lá num fast food. E para você ter uma ideia de quanto a gente está tão ansioso, irmãos, esses dias atrás, eu e a minha esposa estava junto, a gente queria ir no fast food, e o fast food já é comida rápida, só que a gente passou em frente ao fast food e tinha uma fila de carro, a gente falou: não vamos passar no fast food não, porque vai demorar muito. Irmãos, no fast food a gente não queria esperar, só que a gente não para prestar atenção nessas coisas do nosso dia a dia. Se o meu celular, eu estou mexendo no celular, e o meu celular trava 5 segundos, ou ele demora 3 segundos para abrir, eu já fico nervoso. Eu, no modo geral, estou falando. Às vezes eu também fico, confessando que meus pecados. Irmãos, é a ansiedade, ou não é a ansiedade que toma conta dos nossos corações hoje? Você fica preocupado quando o seu salário chega para você pagar as contas, você recebe num dia, no outro dia já não tem mais nada. Você fica ansioso para que o 13º chegue logo para você gastar lá com os presentes do fim do ano. E a gente fica pensando: nossa, não, daqui 2 meses eu vou fazer tal coisa, daqui 5 meses eu vou fazer tal coisa. Não, eu tenho uma meta para daqui 1 ano, eu tenho uma meta para daqui 2 anos. E tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Clóvis de Barros, alguém deve conhecer aqui. E ele fala assim que a nossa vida é ficar buscando coisas. Quando a gente é pequeno, a gente espera chegar lá no ensino médio. Aí a gente chega no ensino médio, aí a professora fala assim: agora vocês vão se preparar para o vestibular. Aí a pessoa vai, faz o vestibular, passa. Aí quando chega na faculdade, a professora fala assim: agora vocês vão se preparar para a pós-graduação. E a pessoa vai para a pós-graduação. E depois a pessoa: você vai se preparar para o mercado de trabalho. E daí a pessoa se prepara para o mercado de trabalho e nunca tem fim. A nossa ansiedade nunca tem fim. Quantas pessoas que estão aqui dentro da igreja estão escutando essa pregação, mas não estão, porque estão pensando o que vão fazer depois do culto, o que vão fazer hoje, o que vão fazer amanhã, o que vão fazer semana que vem. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que é para nós não nos preocuparmos com coisa alguma. E o que é para nós fazermos? É para nós... Paulo, é engraçado isso, irmãos, que Paulo dá a cura para a ansiedade. Paulo dá a resposta para a ansiedade, só que nós não gostamos, a gente não pratica. E a resposta, o remédio para a ansiedade é nós orarmos, é nós suplicarmos em tudo. E a última palavrinha que para mim parece a mais difícil de todas é a gratidão. Faça um propósito na sua vida de ficar 30 dias sem reclamar. Sem reclamar, 30 dias. Faça esse propósito a partir de hoje. Fala: Senhor, eu vou fazer um propósito de ficar 30 dias sem reclamar. Sem falar: ai meu Deus, Senhor. 30 dias, irmãos. Só que você tem que pedir para alguém te vigiar, porque senão não dá certo não. Eu já fiz isso já, senão não dá certo. Tem que ter alguém junto. Falar: você está reclamando, está quebrando seu propósito, né? Lembra do propósito. A gente não sabe agradecer, a gente só sabe querer. E é por isso que a ansiedade toma conta das nossas vidas. A ansiedade é uma doença, sim, é um transtorno.
E nós podemos pedir ajuda, nós temos psicólogos aqui na igreja, inclusive, que podem nos ajudar. Mas se nós não praticarmos aquilo que a palavra de Deus, que é suprema, nos diz, nós não vamos conseguir vencer as nossas barreiras e as nossas dificuldades. Irmãos, em Jesus nós não temos a promessa de que nós não vamos ter problemas. Só que em Jesus nós temos a promessa de que Ele está no controle de todos os nossos problemas. Esse é o grande pulo do gato, é o grande X da questão. A gente fica preocupado e a gente fica ansioso porque nós queremos resolver os nossos problemas. Nós ficamos ansiosos porque nós queremos ser os nossos deuses. Nós queremos controlar com a força das nossas mãos os nossos problemas. Mas o Senhor nos diz: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é você que vai vencer o mundo, é Jesus que já venceu. Jesus já venceu os nossos problemas. E o resultado de tudo isso está no versículo 7, irmãos. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu, o meu, o nosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus é uma paz divina que o mundo não pode dar. As coisas deste mundo não podem te trazer paz. Os bens materiais não vão te trazer paz. O dinheiro, o emprego dos sonhos que você tem, não vai te trazer paz, irmãos. Quando eu estudava para cursinho, eu coloquei uma meta para mim. Só que eu falei para o Senhor assim, falei: Senhor, eu vou estudar, eu tenho um sonho de ser servidor, mas Senhor, eu não vou deixar de servir o Senhor na sua casa, por causa dos meus estudos. Irmãos, onde eu estudava, tinha aula no sábado o dia inteiro. Só que eu tinha o culto de jovens, eu ainda morava em Cascavel, e no domingo tinha aula também, de manhã e à tarde. Se eu quisesse estar na aula full time, eu estaria lá. Mas eu falei: eu não vou abrir mão de servir o Senhor na casa dele, para estudar, Senhor, porque se for o seu propósito, o Senhor vai me fazer conseguir avançar, porque vai ser o seu objetivo, vai ser o seu sonho também. E eu lembro, irmãos, que eu falei: Senhor, eu quero trabalhar em tal órgão, e eu passava sempre em frente àquele órgão, e aí eu falava: Senhor, eu quero trabalhar nesse órgão, eu quero trabalhar nesse órgão. Irmãos, eu estudei por 3 anos, fiz a prova e consegui passar. Só que quando eu passei, eu já estava morando em Londrina, já estava trabalhando aqui, e eu já era casado já com a Jaqueline. Acho que nós estávamos casados há um pouco, ainda não fazia 1 ano. E aí saiu a minha nomeação. Só que, no momento que saiu a minha nomeação, a Jaqueline falou assim: não, se você quiser ir, a gente vai. E era para eu trabalhar em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A gente ia ficar longe da família dela, longe da minha família eu já estou porque eles moram ainda em Cascavel. E aquele momento apertou meu coração. Eu fiquei: Senhor, o que eu faço agora? Eu estudei tanto, eu me dediquei tanto. Só que eu já conheci essa igreja também. Irmãos, o pastor João, a Dorca sabem disso. O quanto foi difícil tomar essa decisão. Só que eu falei: Senhor, eu entendi que aqui é a minha casa. Eu entendi que se eu fosse, a minha esposa ia ficar longe da família dela, e eu sei o quanto ela é apegada à família dela. Então, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para continuar te servindo aqui. Porque quando eu comecei a estudar lá atrás, eu falei assim: Senhor, eu quero trabalhar em um lugar que me dê tempo e oportunidade de continuar servindo na sua casa. E eu consegui isso não para minha honra, não para minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Se hoje eu posso servir nessa casa, eu posso estar aqui ministrando a palavra de Deus para vocês, irmãos, é para a honra e para a glória do Senhor. Eu tentei buscar os meus sonhos, mas os sonhos de Deus eram outros para a minha vida. Que a paz de Deus, irmãos, que excede todo o entendimento, ela esteja acima dos nossos pensamentos, dos nossos anseios, das nossas buscas. A gente quer ser tanta coisa, quer ter tanta coisa, mas a gente esquece que primeiro a gente tem que ter Deus. Primeiro é Jesus em nossa vida. Primeiro é o servir ao Senhor.
Quando a igreja fez essa campanha de servir ao Senhor com alegria, irmãos, todos nós aqui deveríamos nos dedicar para servirmos ao Senhor. Todos nós temos a oportunidade de servirmos ao Senhor com alegria na casa dEle, mas a gente diz que a gente não tem tempo, que a gente não tem dom, que a gente não tem talento, que não tem o que eu servir, não tem o que eu fazer. Será que a gente não tem o que fazer, irmãos? Será que eu não tenho o que fazer para Deus, para o Senhor Jesus que entregou a vida dEle por mim? Eu não tenho a capacidade de morrer pelo meu irmão, quem dirá morrer por Jesus? A gente tem que mudar o nosso pensamento, nós temos que se encher da paz de Deus na nossa vida, se enchermos da unção de Deus, nos despirmos das nossas desavenças, despirmos da nossa ansiedade. Sabe por quê? E aí um grande estudioso que o pastor Márcio gosta, o N.T. Wright, diz assim que a paz de Deus vem do Deus da paz. Nenhum outro pode te dar a paz, a não ser o Deus, que é o Deus da paz, que é o Deus supremo, que é o Deus maravilhoso. Terceira coisa com que nós devemos nos despir é dos nossos maus pensamentos. Versículos 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Cidadãos dos céus precisam aprender a pensar na forma que o céu pensa. Jesus condena os fariseus quando ele vai curar um endemoniado, que era cego e mudo, e aí os fariseus chegam lá e falam assim: nossa, mas você está curando esse endemoniado porque você é de Beelzebu, você é do demônio. Os fariseus dizem que Jesus era do demônio, por isso que ele estava curando o endemoniado. Aí Jesus fala assim: gente, não tem como, eu sou do demônio, eu vou expulsar o meu próprio amigo? Não tem como, a casa dividida não vai prosperar. E aí Jesus fala assim em Mateus 12:34: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração vai se encher das coisas que nós colocarmos lá. Se você encher o seu coração de porcaria, é porcaria que vai sair da sua boca. Se você escutar música que fala porcaria, música que fala traição, música que fala de pegar a mulher do outro, de fazer isso e o que lá, de não sei o que lá, não sei o que lá. Música, vamos falar bem o linguajar cristão, que música mundana. Música que só fala coisa ruim. Se você só enche o seu coração, os seus ouvidos de porcaria, da sua boca só vai sair porcaria. Agora, se você começar a encher o seu coração da palavra de Deus, se você abrir os seus ouvidos para a palavra de Deus, ao invés de nós escutarmos coisas ruins, coloca uma pregação, coloca um louvor que adora ao Senhor. Isso vai edificar não somente a sua vida, mas os que estão ao seu redor, as pessoas que estão com você. É o que eu volto a falar, irmãos. Pode ser que eu esteja... O pastor João disse para eu não falar isso, que eu estou pegando pesado. A palavra de Deus não é pesada, a palavra de Deus é suave. Ainda bem que ele não está aqui, senão eu já ia me corrigir. Não contem para ele. Irmãos, se nós estamos aqui para ouvirmos e aprendermos e nos dedicarmos ao Senhor, vamos nos dedicar com fidelidade, com dignidade, como o Senhor merece ser dedicado. A gente abre o nosso celular, o computador, a revista, a televisão, e lá a gente só vê coisa ruim, irmãos. A gente só vê injustiça, só vê impureza, a gente só vê mentira, só vê roubo, só vê corrupção. Você quer ver uma coisa que me deixa bravo, gente? Uma coisa que me deixa... misericórdia, eu fico pé da vida. É eu começar a ver corrupção, gente. É eu começar a ver falcatrua. Eu começar a ver coisa errada, complô. Eu não consigo entender isso, gente. As pessoas estão lá para exercerem, fazer as coisas em prol do povo e começam a se corromper por causa de dinheiro.
Mas aí eu lembro que essas pessoas não têm Deus e que eu tenho que orar pela vida delas, porque elas não conhecem o Deus da paz. E a partir do momento que elas conhecerem o Deus da paz, Ele vai dar a paz dele para elas. Assim como aconteceu comigo, acontece com vocês aqui, em nome de Jesus. A nossa natureza carnal, irmãos, nos inclina os nossos olhos para os nossos pensamentos e fala para tudo aquilo que é contrário o que a palavra de Deus nos ordena fazer. Mas a graça de Deus vai lá e nos resgata. Tinha um presbítero na minha igreja lá em Cascavel, que ele dizia bem assim: olha, você tem 2 leões dentro de você. Eu acho que eu já até falei isso aqui já. Você tem o leão da carne e você tem o leão do espírito. O leão que vai prevalecer é aquele que você alimentar mais dentro de você. Se você alimentar o leão do espírito, ou seja, se você ler a palavra de Deus, se você orar, jejuar, se você fazer as coisas do espírito, buscar a Deus, é esse leão que vai prevalecer dentro de você. Claro que pela graça de Deus, não é pelos seus esforços, não é pelo seu mérito, mas é pela graça de Deus que habita em nós. Agora, se nós praticarmos as ordenanças da palavra de Deus, aí eu termino com o versículo 9. O Deus da paz estará com... Vocês estão aqui ainda? O Deus da paz estará com... Amém. O Deus da paz está com você, irmão? Se não estiver, que em nome de Jesus Ele esteja nessa manhã. Eu quero terminar dizendo, irmãos, que ser cidadão do céu é viver na contramão do mundo. Talvez para alguns de vocês aqui, essa mensagem hoje possa ter parecido difícil, possa ter parecido um pouco dura, ríspida. Mas ser cristão é viver na contramão do mundo, e não tem o que falar, e pronto, acabou. Ou a gente aceita que é viver na contramão do mundo, ou a gente vive a favor da mão do mundo. Se for para nós vivermos mal e porcamente, quem vive em cima do muro, vive do lado de lá. Se for para nós vivermos do lado da cidadania do céu, vamos viver de maneira digna. Se for para vivermos o Evangelho, vamos viver de maneira plausível, de maneira que deve ser vivida. É um estilo único e exclusivo ser cristão, irmãos. E só sabe como é bom ser cristão aquele que assim é. Aquele que vive na presença de Deus. E sabe como que a gente experimenta isso? Quando a gente começa a se afastar de Jesus. Quantos de vocês aqui que talvez se afastaram do Senhor, pararam de orar, pararam de ler a palavra de Deus, pararam de buscar, pararam de sentir a presença dEle, porque pararam de buscar a presença do Senhor. Mas ser cidadão do céu, irmãos, é uma luta diária. Viver como cidadão do mundo e como cidadão do céu não é fácil. Mas Jesus estende a mão poderosa dele para nós essa manhã e diz: filho, eu venci o mundo, você está comigo, e eu estou com você. Não lute as suas lutas sozinho. Você precisa se despir das suas ansiedades, das suas preocupações. Feche seus olhos nesse momento, reflita um pouco sobre a sua vida. Reflita um pouco como você está. Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. É pelo sangue da nova aliança. É pela graça de Deus que hoje nós vivemos nos santificando e nos despindo de toda a maldade que habita em nós. E um dia, irmãos, toda essa maldade vai deixar de existir no nosso corpo, porque esse corpo vai ser transformado num corpo de glória. Aleluias. Diga para o Senhor nessa manhã: Senhor, eu tenho tantas preocupações, eu tenho tantos problemas amanhã, Jesus. Eu tenho tantas coisas, eu não sei que faculdade eu vou fazer. O meu trabalho, eu estou com tantos problemas, Senhor. Tem aquele chefe que está me perseguindo. Senhor, eu tenho tantos problemas. Mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus da paz. E o Senhor pode me dar a paz que excede todo o entendimento. Aleluia, Jesus.
Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, e nós queremos te louvar, Jesus, porque se não fosse pelo seu sacrifício naquela cruz, nós não estaríamos aqui vivendo pela graça, Senhor. O Senhor nos comprou e nos redimiu, Senhor Jesus, de todos os nossos pecados, das nossas falhas. Nos ajude a despir-nos, Senhor, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, dos nossos medos, das maldades, das mazelas que habitam em nosso coração, Pai. Nós queremos viver para Ti e por Ti, Jesus. Nos ensina a viver por Ti, Pai. Nos ensina, Pai querido, a vivermos em prol do Teu Evangelho, Jesus. Que nós possamos morrer por causa do Teu Evangelho, Senhor. Nos dê força para vivermos esse mundo e na contramão desse mundo, Jesus. Para fazermos a diferença lá fora, Senhor. E que as pessoas olhem para nós e vejam que o Senhor habita em nós, Pai. Nós queremos Te agradecer, Jesus, por essa manhã. Queremos Te agradecer por essa igreja, Pai. Pai, se os meus irmãos aqui, eles têm algum problema com outro irmão, tem alguma desavença, alguma briga, Senhor, alguma confusão, toca no coração deles agora, Pai. Quebra, Senhor Jesus querido, essas mazelas, quebra, Senhor Jesus, essas desavenças agora em nome de Jesus, e que os meus irmãos possam reatar, Jesus, a amizade, e que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e desse jeito cumprirmos o Teu Evangelho em nossas vidas, Pai. Senhor, essa é a nossa oração. Esse é o nosso pedido nessa manhã, que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, no nome de Jesus, irmãos. Recebam a bênção e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que há no Espírito Santo de Deus seja sobre cada um dos irmãos, das irmãs, geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana muito abençoada em nome de Jesus.